Graça e paz a todos. Amados, nós encontramos em nosso meio algumas pessoas que alegam ter perdoado, mas lá no fundinho, nós não precisamos nem ser expert espiritualmente para entender que essa pessoa guarda alguma mágoa ainda. Nós sabemos, né, que com parentes, amigos, nós não temos a obrigação de conviver com eles, mesmo perdoando. A prova disso é entre Ló e Abraão, quando os seus servos não estavam se entendendo, cada um foi para um canto, mas nem por isso eles deixaram de querer o bem um do outro. Mas não havia convivência. Então, necessariamente, nós entendemos que para perdoar não há necessidade de conviver, a não ser que você queira, óbvio. Mas quando a gente se fala de uma só carne, nós sabemos, assim, ao grosso modo, a pessoa que adultera com seu cônjuge, ou que abandona e vai embora. Aquele que foi repudiado, muitas das vezes, ele acostuma acostuma a não estar mais presente o cônjuge que repudiou. E muitas das vezes a gente escuta a pessoa alegando, testemunhando que perdoou o cônjuge adúltero, mas está bem sozinha como está. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Quase ninguém fala sobre isso. As pessoas sempre falam lá aquela parte que está aqui, ó, deixa eu pegar aqui. No livro de 1 Coríntios capítulo 7, fala assim: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar. Ou então, se reconcilie com ele. Aí eles alegam, tá vendo? Deus nos dá autorização para permanecermos só. Aqui, meus amados, é uma afirmação, uma repreensão, mostrando que vocês não devem se casar com outra pessoa. O permanecer só é um tempo determinado, que existem muitas mulheres que são agredidas pelos maridos. Existe aquela parte que fala assim, ó, se o descrente quiser ir, deixa-o ir. Deus nos chamou para vivermos em paz. Então é esse o tempo determinado. Deixar ir. Permanecendo só. E a pessoa que é cristã, ela vai interceder por esse que está nos caminhos do mundo. E qual é a prova que nós temos disso também? Que são várias, inúmeras, que nós podemos encontrar, que estava lendo no livro de 2 Samuel, capítulo 14, fala sobre a volta de Absalão para Jerusalém. Sabemos que Absalão havia matado seu irmão Amnon, porque ele se violentou a irmã de Absalão. E Absalão esperou por 2 anos até ceifar a vida do seu irmão. E ele fugiu da presença do rei. E o rei, durante, se não me engano, 2 anos, durante algum tempo, não quis saber do seu filho. Estava com uma mágoa no coração. Por mais que ele amasse o seu filho Absalão. E aqui tem um trâmite que fala sobre assim, olha só, Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudades de Absalão, olha só, ele repudiou seu filho, na verdade. Foi o Absalão que quis se apartar, sim, porque ele fez coisas erradas. Mas o rei também estava com a mágoa. Mas mesmo com a mágoa, ele amava o seu filho. Mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa e lhe disse, finja que está de luto, vista-se de preto e não se perfume. Haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vá dizer ao rei Davi estas palavras. E a instruiu sobre o que ela deveria dizer. Quando a mulher apresentou-se ao rei Davi, prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito. E lhe disse, ajuda-me, ó rei. Qual o seu problema? Perguntou Davi. E ela respondeu, sou viúva, meu marido morreu, deixando-me com 2 filhos. Eles brigaram no campo e, não havendo ninguém para separá-los, um matando o outro.
Agora todo o clã levantou-se contra tua serva, exigindo: entregue o assassino para que o matemos pela vida do irmão e nos livremos também do herdeiro. Então queria matar todos, na verdade, né? Eles querem apagar a última centelha de que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência na face da terra. O rei Davi disse à mulher: vá para casa, eu mandarei que cuidem do seu caso. Mas a mulher de Tecoa lhe disse: ó rei, meu senhor, é sobre mim, sobre a família do meu pai que pesará a iniquidade. Não pese culpa sobre o rei e sobre o seu trono. O rei perguntou: se alguém ameaçá-la, tragam a mim, e ele não mais a incomodará. Aí terminando aqui, ó. Ela acrescentou: peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição, matando meu outro filho. E disse ele: eu juro pelo nome do Senhor, nem um só fio de cabelo da cabeça do seu filho cairá. Disse-lhe ainda a mulher: permita que a tua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor. Fale, respondeu o rei Davi. Disse então a mulher: por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Quem que foi banido? Seu filho Absalão. Tá? Que teremos que morrer um dia é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida. Ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Então, amados, o que diz aqui? É inevitável que quando o cônjuge adultera, quando ele abandona a família, isso nos causa muita mágoa, muito rancor, dói a alma. Só quem passa por isso pode afirmar e testemunhar. Mas nós somos sal da terra. Isso, se o Espírito de Deus habita em vocês. Nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o cônjuge adúltero, mas sim nas regiões celestiais. Absalão, ele fez coisas erradas, resolveu se apartar do seu pai. E o seu pai guardou mágoa durante muitos anos, mas mesmo guardando mágoa, ele amava o seu filho. E sentiu saudades dele. E isso nos mostra que nós, mesmo diante do erro de Absalão, nós também estamos errando em repudiar o cônjuge. Absalão errou. Davi também errou a repudiar o seu filho. Nós erramos com o Senhor o tempo todo. E o Senhor está de braços abertos para nos receber de volta. Rei Davi, no Salmo 51, pediu a Deus: Senhor, eu não aguento mais, me dê um espírito estável. Porque o rei Davi logo se arrependia e voltava a pecar. Ele não aguentava mais isso, porque ele era filho de Deus. E o pecado constante, as suas iniquidades estavam incomodando ele, porque ele era filho de Deus, ele era um eleito de Deus. Por isso que ele pediu um espírito estável. Então, o próprio livro de Oséias mostra que Deus fala para o seu profeta se casar com a mulher de adultérios, para mostrar a indignação de Deus com o seu povo, que Deus não repudia o seu povo, mesmo ele sendo adúltero. E o que acontece? Deus chega para Gomer, a esposa adúltera de Oséias, e diz: cercou ela com espinheiros, espiritualmente falando, para que ela não voltasse para os seus amantes, para que ela não desse mais importância às joias, aos ouros que ela ganhava dos seus amantes, e sim que ela entendesse que ela estava melhor com seu marido Oséias do que com os seus amantes. E Deus também foi lá preparar Oséias, falando com ele: volte para a sua mulher, apesar dela ser adúltera, e dormir com outros. Então, Deus está sempre criando meios para que o seu banido não permaneça afastado deles. Então, meus amados, reflitam. Reflitam como é que vocês têm andado. Deus realmente diz que se vocês quiserem, se o cônjuge quiser se apartar, deixe-o ir, só que vocês vão ter que permanecer só. Permanecer só para sempre, repudiando ele? Não.
intercedendo por eles, pedindo a Deus salvação por essa alma, para que ele volte. E vocês têm que estar o tempo todo de braços abertos para recebê-lo. Então tome cuidado também. Existem muitas pregações aí na internet que dizem assim, ó, o seu casamento ruiu pela segunda vez? Vocês voltaram para o deserto a segunda vez porque vocês receberam ele no momento errado. Amados, não existe vocês receberem ele no momento errado ou não. Vocês têm que estar sempre de prontidão a recebê-lo. Se ele voltar para a iniquidade, quem te falou que a nossa vida é como um final de novela, onde todos viveram felizes para sempre? Não. Enquanto nós estamos vivos, teremos aflições. Jesus falou, tenham bom ânimo, pois nesse mundo vocês terão aflições. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.